Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida. Bem-vindo ao Masrua Braincast, onde a ciência encontra a humanidade. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua, neurologista, professor e pesquisador. E hoje vamos abordar um tema que gera curiosidade e controvérsia, a chamada Síndrome de Irlen. Você já ouviu falar em lentes coloridas para tratar dislexia? Ou numa síndrome que explicaria dificuldade de leitura e aprendizagem com base em sensibilidade à luz? Pois é, embora isso tenha ganhado espaço entre pais e escolas, a ciência conta outra história. Vamos explorar o que é essa suposta condição, por que ela não tem respaldo sólido e o que as evidências realmente recomendam para crianças com desafios de aprendizagem. Prepare-se para uma jornada crítica e informativa, porque no cuidado com o cérebro a verdade importa mais do que modismos. Imagine o cérebro como um livro complexo, cujas páginas precisam ser lidas com atenção. Algumas pessoas lutam para decifrar essas páginas e surgem explicações que prometem soluções rápidas. Vamos começar entendendo o que é essa tal Síndrome de Irlen. A história começa nos anos de 1980, com Ellen Irlen, uma psicóloga americana que, enquanto trabalhava em um projeto de pesquisa na Califórnia, propôs a ideia de uma condição chamada Síndrome da Sensibilidade Escotópica. Mais tarde, que foi renomeada como Síndrome de Irlen ou Mears-Irlen. A teoria sugere que algumas pessoas têm uma disfunção visual perceptual, causada por uma sensibilidade excessiva a certas frequências de luz. Segundo os defensores, isso levaria a distorções na leitura, como letras que dançam ou brilhos que dificultam a concentração. A solução proposta? Lentes coloridas ou filtros que supostamente ajudariam a percepção visual e melhorariam a atenção e o desempenho escolar. Irlen argumentava que essa condição afetaria até 12 a 14% das pessoas, especialmente crianças com dificuldade de aprendizagem. A ideia ganhou tração, com clínicas oferecendo testes e óculos personalizados. Mas será que isso resiste ao crivo científico? Vamos analisar. Aqui entra a ciência, e ela não é gentil com essa hipótese. Revisões sistemáticas, como uma publicada em 2015, analisaram um estudo sobre a síndrome de Irlen e concluíram que não há evidências consistentes de que filtros coloridos superem o efeito placebo. Um estudo controlado de 2017 testou crianças com dificuldade de leitura usando lentes Irlen e comparou com placebo. E encontrou melhorias insignificantes, com problemas de reprodutibilidade nos resultados. Qual foi o maior obstáculo? A falta de critérios diagnósticos validados. Não existem marcadores objetivos, como exames de imagem ou testes bioquímicos para confirmar a síndrome. E aqui vai um fato crucial. Nem a Classificação Internacional das Doenças, na sua 11ª edição, o CID-11, da Organização Mundial de Saúde, nem o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-5, reconhecem a Síndrome de Irlen como um diagnóstico oficial. A American Academy of Ophthalmology emitiu uma posição em 2014 afirmando que não há base científica para associar sensibilidade à luz a disfunções visuais específicas tratáveis por lentes coloridas. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, num parecer de 2020, também desaconselhou o uso dessas terapias sem evidência, alertando para o risco de atraso em diagnósticos reais. Então, por que essa ideia persiste? O marketing desempenha um papel-chave. Clínicas e empresas promovem testes de Irlen diretamente a pais e escolas, oferecendo uma solução aparentemente simples para dificuldades complexas, como dislexia ou TDAH. Um artigo de 2019 no Pediatrics destacou que a busca por respostas rápidas alimenta a popularidade de pseudociências, especialmente quando o acesso a avaliações neuropsicológicas especializadas é limitado. Além disso, modismos educacionais amplificam essas práticas, ignorando que dificuldades de aprendizagem muitas vezes exigem abordagens multidisciplinares,
e não óculos coloridos. As consequências podem ser sérias. Um estudo de 2021 alertou que o uso de terapias não validadas, como as lentes de Irlen, pode atrasar o diagnóstico de condições reais, como dislexia ou transtornos de linguagem, que afetam milhões de crianças. Há também o custo financeiro, porque as famílias gastam centenas de dólares e reais em testes e óculos e que são recursos que poderiam ir para terapias eficazes. Pior ainda, falsas expectativas geram frustração, enquanto tratamentos baseados em evidências como a reabilitação neuropsicológica, suporte psicopedagógico, terapia fonoaudiológica são negligenciados. O Colégio Real de Oftalmologistas na Inglaterra, em nota em 2016, reforçou que esse atraso pode comprometer o desenvolvimento cognitivo em longo prazo. Então, o que fazer? A ciência recomenda uma abordagem sólida. Crianças com dificuldade de leitura devem passar por uma avaliação multidisciplinar, envolvendo neurologistas, neuropsicólogos e fonoaudiólogos, e também, eventualmente, psicopedagogos. Um estudo de 2020 demonstrou que intervenções como terapia fonoaudiológica e programas psicopedagógicos melhoram significativamente a leitura em 70% dos casos de dislexia quando bem aplicadas. Diretrizes da Academia Americana de Pediatria de 2018 enfatizam que o foco deve ser em evidências e não em modismos, garantindo um diagnóstico preciso e um plano individualizado de tratamento. Bem, chegamos ao fim dessa jornada. A Síndrome de Irlen nos ensina uma lição dura. Não basta parecer ciência, tem que ser ciência. A responsabilidade de quem cuida de crianças com dificuldade de aprendizagem é enorme. E não há espaço para soluções fáceis baseadas em ilusões visuais. Pais, cuidadores e profissionais de saúde devem buscar fontes confiáveis, como artigos científicos e diretrizes oficiais, e valorizar a medicina baseada em evidências. Pergunte se estamos protegendo o futuro dessas crianças ou alimentando falsas esperanças. Se gostou, compartilhe esse episódio com quem você ama e junte-se a nós no próximo Masrua Braincast para mais reflexões sobre o cérebro. Até lá, cuidem-se e cuidem do cérebro de vocês. Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida.